Mercado financeiro versus mercado imobiliário. E aí, quem será que sai ganhando nessa disputa de gigantes do mundo dos negócios? E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui com o nosso time de captação direto de dentro da Mivita. A gente vai falar sobre pontos fortes, pontos fracos e como que a gente consegue, de repente, fazer para conciliar os dois lados. Fica ligado. Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Mivcast, o podcast que constrói novas ideias. E hoje, finalmente, né, Mayara, conseguimos gravar juntas e a gente vai falar de um tema muito legal e muito recorrente, né? Nos nossos atendimentos, principalmente. Exatamente. Sejam muito bem-vindos. Prazer enorme estar novamente aqui com vocês. E juntas, né, Rose? É tão melhor? É bem melhor assim. E realmente, esses são dois universos que permeiam o nosso dia a dia. E para quem realmente gosta de investir, para quem gosta de pensar aí no futuro. Então, hoje a gente vai falar sobre dois temas que existem: os seus lados positivos, os seus lados não tão positivos assim, seus pontos de atenção. E eu acho que vai ser muito interessante. Então, fica aqui com a gente. E é um tema que, assim, apesar da polêmica toda, principalmente a gente, falando em nome de construtora, né, dentro do mercado imobiliário, que todo mundo, não só o cliente, como o próprio corretor de imóveis, ele precisa, para ontem, se antenar. Você precisa entender quais são os vieses realmente de cada um dos lados, porque o seu cliente, às vezes, vai ter o perfil que tende mais para um e tende mais para outro. E esse é um tema tão forte que, inclusive, o nosso time, como sempre, prepara um dado para justificar o porquê que a gente escolheu aqui para a gente gravar. Eu vou trazer o primeiro dado, a Mayara vai trazer um segundo, porque, assim, falando até um pouco mais sobre o mercado imobiliário, olha que dado interessante que o nosso time levantou. O setor imobiliário, ele movimenta cerca de 400 bilhões de reais por ano, pouco mais de 5% do PIB. E hoje, se a gente for parar para reparar, até mesmo em redes sociais e tudo mais, não é segredo que é um lado que já se tornou favorito de grandes atletas, celebridades, né? Esse olhar de aonde eu vou alocar o meu capital, de repente, para eu construir um patrimônio ali a longo prazo. A gente tem inúmeros nomes aí, Neymar, Roberto Carlos, tem nomes regionais aqui, o Renato Albani, né, que é capixaba. Então, assim, deu uma entrevista sobre isso. Isso já está muito batido, só que eu acho que a gente precisa se informar um pouco mais para a gente conseguir, como bons especialistas que somos e preocupados em atender da melhor maneira, a gente conseguir informar o nosso cliente que pode ser que ainda está ali surfando na dúvida, né? O que ele faz, para onde ele vai. Qual que é o outro dado, Mayara, que eles trouxeram? O outro dado que nós trouxemos hoje é que o mercado imobiliário é um dos setores mais atrativos para grandes fortunas. Jogadores têm até 40% do seu patrimônio em imóveis, como a Rose já falou, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, David Beckham, entre outros nomes. Mas a gente também quer saber o outro lado da história, né, Rose? Exato. E aí, por último, teve até uma aqui que saiu na Forbes, que eu achei legal. A gente puxando muito para essa questão dos atletas, até porque a carreira deles é uma carreira muito rápida, sim, né? Sim. E é muito instável, de repente eles podem sofrer uma lesão, enfim. Então, já existe uma inteligência ali por trás e a matéria da Forbes puxou exatamente isso como tema. A complexa gestão da fortuna de atletas profissionais, né? E traz esse ponto de olhar para o mercado imobiliário como uma estratégia bacana de preservação de riqueza. Mas vou concordar com a Mayara, ao invés da gente ficar puxando sardinha só para o mercado imobiliário e a gente ficar falando sozinho, que se deixar a gente vai, né? Vai. A gente vai apresentar quem são os nossos convidados, como a gente já falou, já falei até antes da vinheta. Eles fazem parte da Mivita também, eles atendem o nosso grupo de investidores lá dentro. A gente chama carinhosamente de time de captação de investimentos, então eles têm muito know-how. A gente entende de produto, eles entendem de dinheiro, né? Basicamente. Isso aí, exatamente isso. E vamos deixar eles se apresentarem, então? Vamos Sejam lá, vamos conhecer os famosos G1 e G2. Gabriel Pinel, Gabriel Bayer, muito bem-vindos ao nosso Mivcast. Valeu. Obrigado. E o microfone é de vocês. Falem um pouquinho da vida de vocês, da carreira de vocês, de onde vocês vieram, onde vocês estão agora com a gente. Por favor. Isso. Faça... Pô, cheguei por último e tô na frente, né? Mas sou advogado de formação, né? Eu trabalhei quase 10 anos aí em banco, entre o BTG Pactual e o Itaú, todos os bancos que eu estive. Tempo. E agora eu componho aqui o time de captação de recursos junto com o Gabriel. Tenho algumas certificações de mercado aqui, sou especialista de investimento pela Ambima, tenho certificações também de planejamento financeiro. Então, temos um bom ponto para conversar aqui, né?
Muito, com certeza. Não, legal. Eu sou engenheiro eletricista de formação, embora eu não saiba passar um fio mais, mas um projeto elétrico que legal. Não está mais no meu escopo. Trabalhei 5 anos no mercado financeiro, quase 6. Fui sócio de um escritório de investimentos local aqui do Espírito Santo. Turma boa. A turma da Golden deve estar assistindo a gente agora também. E há 2 anos a gente está aqui no time da Mivita. Estamos construindo esse time de captação. O Gabriel é um amigo que o mercado financeiro deu, que a gente trouxe para cá, estamos acoplando. E graças a Deus o time está crescendo bastante. Então a gente está feliz com esse crescimento aqui da área também dentro da empresa. Muito bom. E como que vocês chegaram na Mivita? Pergunta polêmica de todo mundo que entrou, né? Como é que a Mivita surgiu na vida de vocês e vocês, de repente, entenderam que faz sentido, não é bem uma transição, né? Mas... Acho que é um complemento, talvez. Exato. Tá similar ali ao que vocês já faziam, cada um na sua respectiva área, né? Mas como que aconteceu a Mivita Vou começar na de carreira novo, de você? Você tá mais fresco, tá mais fresco pra você. Cara, comigo foi super engraçado, assim, na verdade. Eu e o Gabriel, a gente já se conhece, não foi a primeira vez que... A gente já tentou se contratar em outros lugares. Olha só, a gente quase já trabalhou junto um tempo antes, em outra casa. E aí eu conheci a Mivita pelo primeiro empreendimento que a Mivita entregou, né? De fato, ali perto do Carone de Jardim da Penha, tem um grande amigo que mora lá. E aí, na entrega, já me chamava a atenção ali o prédio, né? Um conceito super novo, uma ideia nova. O mercado cruzou de novo, eu, através do Itaú, atendia a Mivita, né? Então, eram meus clientes lá na outra ponta, digamos assim. Nós passamos a nos relacionar, a entender um pouquinho de mercado, de conversar entre serviços e o que vem acontecendo aqui, né? E sempre boas trocas, e surgiu esse convite. Né? Eu acho que é um mercado que me chamava a atenção desde sempre, mas eu tinha uma carreira totalmente voltada, fui super transparente quando eles falaram: Gabriel, você pensou assim em fazer uma transição dessa? Eu falei: claro que não, mas agora eu vou pensar com muito carinho, é uma empresa... Claro que não é muito forte, né? Que você veio, né? Claro que não é forte. Mas eu vou pensar com muito carinho, mas com muita vontade de vir, de fato, e aí tudo convergiu para que a gente estivesse junto agora. Bom, no meu caso, como eu trabalhava no mercado financeiro também aqui, a gente já fazia captação no meu escritório para alguns empreendimentos imobiliários. Então, essa veia imobiliária, ela já tinha nascido dentro desse meu escopo de atuação ali no mercado financeiro. E o mercado de Vitória sempre foi muito focado, né? Essa coisa do mercado financeiro, junto com o mercado imobiliário, em Vitória especificamente, sempre foi muito forte. Então, independente, às vezes, do investidor que estava lá com a gente alocar com a gente, ele acabava consultando a gente de alguma maneira. Então, olha, eu quero investir em tal projeto, eu quero fazer tal compra, eu quero fazer tal investimento. Então, ele sempre trazia isso para a gente. Então, a gente, de alguma maneira, tinha que se desenvolver nesse processo. Aprender, entender e olhar para o mercado imobiliário como uma alocação da carteira do investidor. Era uma falácia imaginar, acreditar que ele ia alocar 100% do capital dele lá com a gente no mercado financeiro. E aí, há cerca de um ano e 8 meses que eu estou aqui, né? O André me convidou para conversar, o André é nosso CEO. Na época, a gente ainda estava num processo de rampagem muito grande dos nossos produtos em termos de captação e produto físico mesmo, né? Subindo obra, etc. Eu mesmo não tinha tanto conhecimento da própria companhia. Quando o André me apresentou, eu falei: cara, vocês são muito grandes, como é que eu nunca ouvi falar? E nesses últimos 2 anos a coisa tem sido super interessante e eu acabei aceitando o convite lá atrás para a gente começar esse processo de estruturação da área de investimento, que antes era feito pelo próprio André, inclusive, dentro de casa. Sim. Coisa boa. E assim, pra gente também, né, só reforçando, eu e a Mayara, a gente fica à frente do setor de produtos, né? A parte comercial da Mivita, a princípio, era basicamente produto. E hoje tem esse outro braço que é super forte, e como você bem falou, era um braço que ele é tão delicado de informação, de seriedade, que era tratado pelos próprios sócios, né? E graças à história que a gente vem construindo, a gente começou a atrair certos olhares e aí fazia total sentido, já era a hora de crescer esse time, de estruturar, na verdade, esse time com pessoas super especialistas como vocês para poder não só entender a nossa empresa, como passar essa confiança para quem chegasse lá na nossa porta. E aí, como é que eu invisto aqui, né? Como é que começa? E ter essa linguagem mesmo, né? Porque o investidor, ele conhece o mercado como um todo, tanto o mercado imobiliário quanto o mercado financeiro.
Então, acho que o intuito também foi esse, né? De trazer pessoas que falam a mesma língua, que vão conseguir surfar aí pelos dois mundos com eles. Então, acho que essas 2 contratações foram excelentes para a companhia. A gente já vê muitos frutos, né? A gente agradece. Que bom. E, com certeza, a gente também aprende muito com vocês. Então, isso é muito legal. Com certeza. E aí, vamos puxar a polêmica do tema? Vamos. A gente, principalmente na mesa de atendimento, a gente percebe que existe essa dúvida muito grande sobre, tá, mas e aí? Mercado financeiro ou mercado imobiliário? Para onde eu devo ir? Como é que funciona? E já puxando um pouco do que a gente quer chegar, na verdade, nesse episódio, a gente vai mostrar os lados e os pontos de cada uma das opções, né? E aí, vamos começar trazendo o mercado financeiro, que é onde eles têm bagagem, aí a gente fica só de ouvindo. A gente vai ficar aqui assim, ó, né? Só olhando, só observando. Todo mundo tem um dinheirinho aplicado, não tem jeito. Todo mundo conhece um pouquinho, não tem jeito. Que seja na poupancinha, tá lá, né? Tá lá, tá rendendo. Mas vamos trazer esse ponto legal, porque às vezes até o nosso cliente comprador também nunca investiu em mercado financeiro, né? O que vocês, dentro da carreira de vocês, quem que é esse cliente que procura investir em mercado financeiro? O que é investir em mercado financeiro? Não, vamos lá, eu vou na frente aqui. Naturalmente, quando você tem um excesso, um excedente de caixa, a primeira coisa que você pensa é, bom, não existe mais... Bom, antigamente tinha-se, né, essa coisa de vou pegar o dinheiro físico e vou guardar. Isso há muito tempo já não existe colchão, mais. Né? Exatamente. Então, hoje em dia, quando a pessoa tem uma sobra de caixa, ela acaba procurando, seja na pessoa física, na pessoa jurídica, ela procura uma forma de investir. Então, a gente tinha, pelo menos no atendimento lá do escritório que eu trabalhava, a gente tinha um leque muito grande. A gente tinha desde o investidor que começava ali com 1.000, 5.000, 10.000 reais, até o investidor muito grande que tinha patrimônio de milhões. Então, é uma necessidade natural de quem tem uma sobra de caixa, ela vai procurar rentabilizar aquilo de alguma maneira. À medida que você vai evoluindo no patrimônio, no tamanho daquilo de disponibilidade que o investidor tem para investir, ele vai tendo necessidades e vontades diferentes. Então, assim, eu digo que a gente atendia todo tipo de investidor e você tinha todo tipo de necessidade. Mas, inicialmente, é atender uma demanda inicial de rentabilidade. E não deixar o famoso dinheiro parado, como você falou, exatamente, né? Que é o caminho que ninguém deve seguir, né? Não deixe seu dinheiro parado. Ninguém. Nem guarde debaixo do colchão. Nem guarde. Essa é a segunda maior lição que a gente pode ter. E à medida que você vai evoluindo no patrimônio desse investidor, você também vai evoluindo em demandas que ele vai tendo. E aí você vai avaliando o mercado de ações, o mercado de renda fixa. Então, você tem inúmeras possibilidades e inúmeras formas de trabalhar esse recurso do investidor e você vai se sofisticando também. Então, sai de uma necessidade só de rentabilizar, mas como que eu posso rentabilizar melhor? Então, o mercado financeiro ele vai evoluindo também na medida que o investidor vai tendo mais apetite, mais disponibilidade de dinheiro. Então, a gente buscava atender, no final do dia, uma demanda que vai evoluindo e crescendo à medida do tempo, né? Entendi. O que vocês acham que faz... Tô até fazendo essa pergunta como leigo e, de repente, alguém que está assistindo a gente também nunca investiu, nunca chegou ali e falou assim, quero investir, né? O que faz o investimento em mercado financeiro trazer lucro para quem está investindo? É especulação? É confiança das empresas? Porque, assim, se a gente até fosse entrar no episódio inteiro, acho que caberia, né? Quais são as opções dentro do mercado financeiro, Sim. fundos imobiliários, as próprias ações, o que vai Quais dar... são as frentes, né, que existem. Exato, o que vai pingar aquela rentabilidade ali mensal. Mas, assim, o que faz, se vocês conseguissem resumir, trazer lucro para o cliente? O que movimenta esse mercado? Olha, eu acho que, no primeiro momento, que tem que ser muito respeitado, e a gente vai pautar isso, eu acho, algumas vezes aqui, é o próprio perfil desse investidor. Porque o momento, ele muda. Né? Quem tem hoje um CDB que paga 100% do CDI, enquanto a Selic estava 15%, ele está recebendo 15% ao ano. Mas essa Selic também já esteve 2% na pandemia. Então, esse mesmo produto, ele passa a remunerar de 2% ao ano, em um determinado momento, em 15% no outro. Então, talvez o que eu mais chamo a atenção aqui é justamente o ponto do cenário. A gente não pode pegar uma ocasião dentro de um ano X e colocar esse mesmo racional no ano Y, sabe? Então, é essa visão que a gente tenta desconstruir, porque tudo que entorna ali, de fato, o mercado financeiro, que é infinito, vamos dizer assim, a gente pode criar aqui
veículos de qualquer forma, para poder acessar inúmeros assuntos, é justamente a gente dar um primeiro passo atrás e entender o cenário. Né? O que a gente vive, qual que é a nossa taxa de juros hoje no Brasil, por que tem tanta recuperação judicial assim num período de taxa alta, o que isso de fato carrega para o mercado financeiro e como isso vai conversar com o mercado imobiliário. Então, retornando aqui a sua pergunta, o que faz de fato a pessoa querer investir no mercado financeiro é buscar um retorno, né? Algumas vezes você vai ter que se expor a um risco maior para buscar um retorno também maior, desculpa. E depois a renda fixa pode te entregar aí uns 15% ao ano, que é como a gente brinca lá, né? Eu acho que o ambiente está tranquilo para você não correr tanto risco assim, que a renda fixa parece que não, mas ela tem riscos gigantescos também. Então, você usa esse cenário para poder traçar a sua estratégia. Se para você 15% ao ano tá ok, você vai colocar num CDB de um bom banco e vai ter esse retorno ali sem fazer, enfim, como a gente brinca, sem muito esforço ali. Isso, de certa forma, também prejudica um pouco o mercado como um todo, porque pensa que quem dá lucro, né, para a operação, quem coloca o lucro, quem gira a economia são as empresas que fazem esse dinheiro girar. Então, para uma empresa tomar um capital caro para fazer um investimento, será que esse sócio vai achar que esse momento é o momento certo de tomar o capital, de colocar o dinheiro dele para girar? Então, são esses pontos que a gente tem que sempre observar, assim. Mas só fazendo um paralelo, até para complementar um pouco o que o Gabriel falou, no final do dia, o que gera lucro é solidez. Aí, fazendo um paralelo com o mercado imobiliário, né? Então, se você vai comprar ações, você vai comprar ações de boas empresas. Se você vai investir em renda fixa, você vai olhar quem é o emissor ali. A gente teve um caso muito clássico de que aconteceu no Brasil recente, né? Onde que eu vou alocar meu capital? Eu vou emprestar para alguém que vai ter capacidade financeira de me pagar. Então, quando a gente faz um paralelo aqui com o mercado imobiliário, que é normalmente onde o pessoal vai mais para a questão da solidez, eu tenho que entender ali, poxa, eu quero colocar meu dinheiro no imóvel, porque é mais sólido. Eu acho que o mercado financeiro é parecido, né? Você vai ter lucro em boas operações mais sólidas, empresas sólidas, ou coisas que vão te trazer mais segurança. Agora, se o lucro é maior ou menor, essa é uma discussão que a gente pode entrar depois. Sim. Mas é melhor ter algum lucro com solidez do que não ter nenhum com muito risco. Então, Sim, acho que passa por aí. O Gabriel trouxe... O G2 trouxe um ponto bacana na sua fala em relação aos riscos. E aí eu queria que vocês dissessem, assim, talvez em palavras, né, específicas ou discursar um pouquinho mais, quais que são as vantagens que vocês veem do mercado financeiro e quais são os riscos que vocês já conseguem analisar, assim, de fato. Para quem talvez nunca investiu no mercado financeiro, quer entender assim, eu vou ter essas vantagens, mas eu também vou ter esses riscos. Assim como o mercado imobiliário também tem. Que a gente vai falar daqui a pouquinho também, né? Eu acho que assim, nos últimos anos, acho que nos últimos, principalmente pós-pandemia, até um pouco antes, o mercado financeiro democratizou muito. Então, hoje você abre uma conta em 1 minuto, você acessa múltiplos produtos em um dia. Então, você consegue ter acesso a muita coisa. Então, acho que essa questão democrática está à disposição de todo mundo, na palma da mão, ali no aplicativo, o investimento de R$1, investimento de R$1 milhão, em tese, você consegue acessar os mesmos investimentos hoje. Então, acho que esse é um ponto muito positivo do mercado financeiro. É a capacidade de acessar múltiplos produtos e investimentos com um capital relativamente menor. Então, isso é um ponto muito, muito importante. Mas tudo que é democrático e está à disposição de todo mundo também gera risco. Porque, bom, se eu tenho muita opção, eu posso fazer muita coisa. E se eu não tenho, né, o direcionamento correto, enfim, não sei para onde a coisa está caminhando, eu posso alocar mal o meu capital e que às vezes é um capital que eu estou começando, às vezes é um capital que eu dei o primeiro passo. Então, como que é feito esse primeiro passo? Então, essa democratização ela é boa ela é boa e um ponto de atenção, né, que a gente estava falando. Boa, porque você acessa tudo, e um ponto de atenção porque você acessa tudo. Então, dito isso, evoluindo dessa questão democrática, eu acho que o mercado financeiro também, ele é muito amplo. Então, quando você começa a estudar mais a fundo algumas estruturas de investimento que existem, e a gente já distribuiu muita coisa no mercado financeiro, a gente sabe como é que é, você precisa ter um entendimento muito claro do que você está fazendo com o seu dinheiro. Ele vai falar isso. Tem um nível de complexidade, de conhecimento, justamente por ele ser infinito, né? Perfeito. Então, assim, dado que o mercado é complexo e as estruturas de produtos também elas não são tão claras como elas deveriam ser na maioria das vezes, ou seja, você não tem total
clareza de como seu dinheiro está aplicado, muitas das vezes, enfim, você pode ter alguma surpresa no meio do caminho lá na frente. Então, democratizar é muito bom, você consegue acessar tudo com pouco recurso, mas é muito importante que você tenha um acompanhamento, assim como a gente também trata aqui dentro do mercado imobiliário, é muito importante que você entenda o que você está fazendo com o seu dinheiro, para que você não tenha nenhuma surpresa negativa lá na frente. Então, acho que, na minha cabeça, são esses 2 pontos positivos e de atenção que a gente enxerga. E aí eu vou citar um exemplo até, que aí é um gancho legal para a gente começar a trazer o lado do mercado imobiliário, que tem a ver com os estudos que a gente trouxe, né? Do porquê que, então, tantas pessoas que geralmente movimentam capital altíssimo, e a gente falou de jogadores de futebol, atletas, porque acaba que dentro do nosso país são os que movimentam um grande volume de capital também, né? Por que eles acabam também diversificando para o mercado imobiliário? Eu lembro de 2 atendimentos, foram vários, que a gente estava fazendo com relação ao produto. Teve um que me marcou muito, porque esse cliente ele nunca tinha investido em mercado imobiliário. E ele sentou, e geralmente o perfil do cliente investidor ele é um pouco mais objetivo, né? E ele realmente quer entender se, primeiro, você é um profissional qualificado para atender ele, segundo, se você sabe o que está falando. E ele me fez uma pergunta, quase que um desafio, falando assim, me prova que comprar o teu produto X é mais rentável do que deixar o meu dinheiro no banco. Você, corretor, cuidado com essa pergunta. Porque eu já vi alguns atendimentos, o corretor fala assim, nossa, é muito melhor que o meu vai rentabilizar X, Y% ao ano. E aí, eu gosto de falar o famoso depende. O depende não é esquivar da resposta, é a gente ter muita responsabilidade com o que a gente está falando. Então, eu não sou do mercado financeiro, não domino 1/3 do que eles dominam. Mas do nosso produto a gente entende quais são os pontos de ganho desse cliente. E foi exatamente isso que eu respondi para ele. Então, corretor, anota isso. Se o teu cliente te perguntar isso na mesa, você vai falar assim, vamos lá. Desse produto, quais são as vantagens de você comprar? Aí você vai falar com ele, dependendo se for na planta ou não, que era o nosso caso, quanto que historicamente rentabiliza, qual que é a estratégia dele, é ficar com o imóvel ou vender antes da obra acabar. Então, você, corretor, tem total know-how para explicar para ele os benefícios de adquirir aquele imóvel. Quem vai decidir se é melhor ou não manter o dinheiro na conta ou investir no teu imóvel é o teu cliente. Você não tem como saber quanto, e nesse universo infinito que os meninos falaram aqui com a gente, você não tem como saber com exatidão quanto que ele está rentabilizando, qual é o perfil dele de investidor, qual é o tamanho do risco que ele está disposto a assumir. Então, e o segundo tem muito a ver com o que o Gabriel falou agora. Nós atendemos uma época um cliente que já era um pouco mais de idade e ele não investia profissionalmente no mercado financeiro, mas já tinha ali alguns aportes, né? E, infelizmente, tomou um desses riscos, tomou uma pancada. E eu lembro que ele até brincou com a gente na mesa e falou assim, não, eu não tenho mais coração para isso não, de ter que ficar acompanhando as notícias e como é que tá. Eu dei uma cansada. Como é que é esse negócio de investir no mercado imobiliário? E foi um atendimento super legal até, porque ele não tinha noção nenhuma de quais eram as opções, né? Então, acho que são 2 exemplos muito clássicos para a gente tomar muito cuidado. A gente, como profissional de venda envolvido no mercado imobiliário, cuidado, né? A gente não tem bola de cristal para dizer o que rentabiliza melhor e até induzir o cliente a fechar uma escolha, né? A gente tem que expor na mesa quais são as opções do cenário, quem vai escolher o cliente. Acho né? que fazendo só um paralelo aqui, juntando então todos os pratinhos que nós falamos aqui agora, tem um ponto que, sobre o que o Gabriel trouxe, né? Hoje realmente teve um crescimento muito grande ali de investidores como um todo. Acho que, se a gente, mais uma vez, dá mais um passo atrás, acho que historicamente, nós brasileiros, a gente tem um déficit de educação financeira, essa é a verdade. Verdade. Tá? Então, isso se reflete em vários pontos. Então, hoje você tem uma democratização dos investimentos e você tem dinheiro na mão. Quem não sabe o que fazer com dinheiro, você vai ter que tomar pequenas decisões a todo tempo. Então, talvez conversando com o que esse cliente trouxe sobre o mercado financeiro, seja isso, assim, você tem que estar respaldado de uma decisão que quem toma é você. Se você tem capacidade para tomar essa decisão ou não, ou se você está agindo no impulso ou não, é outra conversa. Então, eu acho que até vou puxar o gancho aqui do imobiliário, né? Talvez o mercado imobiliário te entregue uma oportunidade de não ficar mexendo com dinheiro de lá para cá toda hora, entendeu? Sim. E por mais que, será que a decisão é melhor ou não? Te obriga a esperar, né? Exato. E talvez possa ser uma grande vantagem do negócio, porque
Então, mais uma vez, jogador de futebol ali tem uma carreira super curta. Por que o mercado, talvez, imobiliário entrega para ele uma perpetuidade do patrimônio? Porque quantos jogadores também a gente viu que ganharam muito dinheiro aí eles perderam tudo. E puiu, o patrimônio puiu. Então, é justamente a gente entender esses pontos, fazer todos esses... colocar isso tudo dentro de uma mesma cesta ali e destrinchar depois, no final das contas. Porque a gente nunca vai chegar aqui na resposta certa. Muita gente fala isso pra gente também. Né? Por que eu faço? Eu invisto em tal lugar ou em tal lugar? Eu falei, cara, não vai existir nunca essa resposta, sabe? É a gente entender o cenário, entender tudo que a gente tem de apetite, olhar para o mercado imobiliário com cuidado também, né? Então, é esse bate-bola aqui que a gente vai fazer e a gente vai chegar num ponto onde faça sentido para o investidor, para o comprador final ali. Bom. Eu acho que um ponto também muito importante, acredito que talvez vocês concordem comigo, é você ter pessoas de confiança em ambos os mercados. Profissionais de qualidade. Profissionais de qualidade. A gente já teve uma situação de cliente que passou por uma situação aí que ela foi fazer uma consulta com um assessor financeiro que... Nossa, eu lembro disso. Que não foi legal. Mas a gente também ouve muitos clientes que não são bem atendidos por corretores. Perfeito. Então, eu acho que o ponto principal é você, primeiro, também conhecer sobre os dois mercados. Não ficar simplesmente à mercê do profissional que está ali te ajudando. Então, você entender pelo menos o mínimo dos mercados, básico, né? O básico, antes de colocar o seu dinheiro. Mas o principal é você ter uma pessoa de confiança. Talvez pedir uma referência, pedir uma orientação de alguém que entenda mais do que você, porque tem profissionais que acabam olhando só pro seu lado, pro seu pessoal. E aí talvez não vão te dar um respaldo e uma orientação adequada. Então, acho que um ponto muito importante, não sei se vocês concordam, é de ter pessoas de confiança por perto. Eu concordo total. Acho que para tudo, para a vida. Mas, assim, especificamente porque a gente está falando, com certeza. E acho que tem um ponto, na época que eu trabalhava no mercado financeiro, a gente enxergava muito isso. Toda vez que você está conversando com um profissional e você está fazendo alguma venda específica, seja de um investimento, seja de um imóvel, seja de um imóvel para investimento, essa pessoa ela tem que estar focada na sua alocação de capital como um todo. Então, cara, eu tenho R$1 milhão aqui para comprar um apartamento. Pô, beleza, eu vou lá, faço a venda para você, mas eu tenho que estar preocupado, por exemplo, for um apartamento na planta, eu como construtor, eu tenho que entender qual é o seu momento de vida. Você tem capacidade de fazer esse pagamento? Porque se não tiver capacidade, vai ser ruim para você, vai ser ruim para mim. Vai ser uma experiência péssima para todo mundo. Então, o corretor, seja o assessor de investimento, seja o corretor, o assessor também vai, enfim, passar ali uma sugestão de alocação. Ele tem que entender se aquilo é realmente o melhor para aquele investidor. Então, essa questão da confiança, e aí é uma provocação para os profissionais que estão no mercado imobiliário e no mercado financeiro, olhem um pouco, assim, um olhar mais aberto, Faz um bom diagnóstico. Exatamente. Eu acho que essa é a dor, assim, de todo mundo. O profissional já vai com muita sede ao pote. Infelizmente, muitas vezes pensando na remuneração final dessa negociação. Perfeito. Mas não faz um bom diagnóstico do cliente, da necessidade, do momento, da capacidade. E assim, a gente entende que quem vive de venda, é natural que você se movimente por isso também, mas é muito importante porque esse tiro ao longo do tempo, ele é muito mais longo e mais perene, mais duradouro para quem consegue enxergar um pouco além da comissão do curto prazo. Então, olhem sempre o espectro de alocação maior. Cara, esse cara vai entrar aqui, ou essa pessoa vai entrar aqui investindo X mil reais ou X milhões de reais. Pô, deixa eu entender como é que isso se encaixa na vida dela, na vida da família dela. Até pra gente não ter uma perspectiva ruim disso no futuro e essa pessoa se torne um novo comprador, uma nova indicação. É muita responsabilidade, né? E aí eu vou trazer um ponto um pouco fantasioso, mas eu ainda temo em acreditar, tá, gente? Que isso existe. Acho que tem muito a ver com o propósito da profissão. Então, qual o propósito de ser médico? Não é o status, não é o lado financeiro de alto ganho rápido. É você realmente cuidar de uma vida. Qual o propósito de um corretor de imóveis? Você vai solucionar decisões que muitas vezes o cliente vai tomar uma vez na vida. O primeiro imóvel único dele, enfim. Tem um aspecto emocional onde ele vai viver, né? No mercado financeiro, é o capital que o cliente está confiando em você para alavancar. Uma vida inteira. Então, eu acho que se a gente conseguir, como profissional em todas as áreas, voltar a olhar muito mais sobre o propósito da sua carreira e entender que, através disso, você tem um ganho financeiro,
as coisas começam a caminhar e a gente acha que vai ter mais leva de profissionais de confiança, né? Porque eu acho que hoje está um pouquinho invertido isso. A gente está olhando mais o ganho financeiro do que o propósito. Um exemplo muito claro que aconteceu comigo há algum tempo atrás foi quando um investidor relevante lá nosso na época, na nossa carteira, ele foi comprar um imóvel caro, né? Na época a gente achava caro, a gente do mercado financeiro. Tudo pra gente era muito caro, né? No mercado imobiliário. E aí o corretor foi até a gente, falou, cara, queria sentar com vocês até para vocês entenderem o racional aqui do que a gente está fazendo e a gente entender como é que a gente faz esse pagamento, se tem alguma estrutura melhor. Então, assim, para nós, a nossa reação foi assim, pô, esse cara realmente está preocupado com esse cliente. Ele realmente quer sentar com quem olha as finanças dele, quer olhar um pouco além. E ele também foi muito esperto. Obviamente que ele falou assim, ok, eu vou entender qual é o nível de liquidez, de patrimônio que esse cara tem, como é que eu acesso isso. E ele foi muito respeitoso também. E o cliente permitiu que a gente abrisse as informações para ele. Então, quando ele entendeu, ele falou, pô, beleza, aqui tem além de fazer uma aquisição relevante, ele tinha a possibilidade de explorar ainda mais a capacidade de pagamento, de investimento que aquele cliente tinha. E não, dito e feito. Deu 3 meses, o cliente estava comprando mais imóvel com aquele mesmo corretor. Legal. E aí a gente fez uma parceria. Foi um parceiro nosso. Ele falou, cara, tem liquidez? Ele já ligava assim, tem liquidez porque o cliente está interessado. Ó, cara, tá assim. Então a gente foi começando a bater bola e ele virou um consultor imobiliário mesmo, assim, do investidor ao longo do tempo. Muito bom. Legal. E aí, puxando agora, a gente falou um pouquinho de mercado financeiro, eu acho que até o nosso marketing preparou aqui alguns tópicos. Se a gente pudesse resumir em tópicos, né? Mercado financeiro, logicamente, pode chegar em ganhos muito bons, alta rentabilidade, isso é histórico, né? Tem uma alta liquidez, aí quando a gente fala de alta e até veloz, né? Ou seja, você precisou, você consegue. Tem risco, às vezes você precisar levantar aquele dinheiro, não está na liquidez que você queria, mas é mais rápido de girar até do que o mercado imobiliário, né? Sim. Isso é escalável e você consegue diversificar. Realmente você consegue ter acesso a grandes empresas a nível mundial hoje e aportar um pouquinho ali, se tornar um mini sócio. Tem um pedacinho dela, né? E aí, se a gente for olhar agora para o mercado imobiliário, eu vou trazer o nosso olhar de produto e eu quero, por favor, que vocês agora que estão vivendo isso dentro da construtora, né? Fizeram essa migração aí, vocês complementem o nosso olhar, porque o nosso olhar ele vai ser fraco ainda comparado ao de vocês que estão pegando os dois lados. No nosso lado, os clientes geralmente procuravam a gente quando não era com fins de moradia. Eu quero investir no mercado imobiliário. E aí, até o próprio corretor, né? O que a gente entendia? Quais eram as formas de investir no mercado imobiliário? Você pode comprar um imóvel na planta, bem no início ali, e aí você pega uma rentabilidade muito boa, geralmente é bem expressiva, durante o período de obras. Historicamente, os produtos Mivita conseguem aí bater algo em torno de 18%, 20% ao ano, então isso é relevante. E aí, logicamente, com um corretor adequado, né, um profissional de qualidade, ele vai te dar exatamente esse timing de quando comprar, fluxo baixo, aporte baixo e uma revenda ali antes, de repente, da obra acabar. Esse é um clássico. Tem a segunda forma que geralmente a gente percebe quando o cliente tem intenção de locar esse imóvel. Então, vai comprar um estúdio, vai comprar uma loja para montar um negócio ou um estúdio para fazer ali uma rentabilidade em cima de Airbnb e tudo mais, que hoje a gente já vê ganhos expressivos em cima disso, né? Que aí ele consegue pegar a valorização do imóvel mais a rentabilidade também. O imóvel está ali, né? Eles chamam de alavancagem, não é? Sim. Você vai ali pagar, por exemplo, 40% para a construtora durante o período de obras, o restante você vai financiar, quem vai acabar pagando seu financiamento sem querer é o seu próprio locatário, e nisso você vai fazendo uma alavancagem. No fim, esse imóvel está pingando uma renda mensal para você por mês, mas ele por si só já está valorizando. Perfeito. E vira uma moeda de troca, né? Tem clientes e corretores que eu percebo que eles fazem uma meta ali depois de X anos, eu vou trocar o ativo por algo mais novo. Tipo trocar de carro, né? Eu vou vendo ali o que está mais atual. É um carro que valoriza. Exatamente. Eu acho que esses dois são os principais pontos. Logicamente, existem outros. Existem clientes que gostam do nicho de retrofit. Então, você vai pegar um imóvel com muito potencial, dar aquela repaginada e conseguir uma oportunidade vender de compra também. Com valores expressivos. Esses são os principais que a gente vê. E graças às entradas de vocês, a gente está conhecendo um outro universo também, que é um universo investidor, né? Vamos falar um pouco desse viés imobiliário. Vocês enxergam algum outro que não esses que eu falei? E como é que é esse... Não precisam entrar em muitos detalhes, até porque quem quiser saber mais já chama a gente, que aí vocês vão bater um papo no particular com eles. Mas quais são as formas de você investir em imóveis hoje?
Pergunta difícil. Não, vamos lá. Assim, acho que você já traduziu bem o que é o modelo padrão. Acho que está acessado por todo mundo, Desculpa, né? Investir no mercado imobiliário, em imóveis não necessariamente. Perfeito. Espírito Santo, historicamente, até por alguns parceiros de mercado já trabalharem com isso há algum tempo, se criou um formato que as construtoras também começaram a operar, que popularmente é chamado no mercado de equity, né? Ou seja, o investidor ele entra como um sócio do empreendimento. Isso é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, mas isso foi estruturado já há algum tempo aqui. Localmente em Vitória, isso é ainda mais forte do que em outras localizações do resto do Brasil, principalmente nas pessoas físicas, né? Então, assim, você tem investidores muito relevantes aqui locais, né? Locais Espírito Santo, não só Vitória, mas Espírito Santo, norte do estado, sul do estado também, que se transformam em sócios do empreendimento. Então, eu não necessariamente eu estou comprando uma unidade, não necessariamente eu estou comprando um terreno, eu estou literalmente entrando junto com a construtora naquele empreendimento, acreditando que ela vai ter uma performance muito superior ao que eu acredito que vai estar o meu dinheiro rentabilizando lá na renda fixa, ou seja lá o que for que eu esteja aplicando no mercado financeiro. E aí, nesse modelo que você falou, talvez está envolvido a questão da solidez, né? Como é que você atrai uma pessoa a investir? Talvez a pessoa não é um dos sócios da empresa, né? Não toca o negócio. Assim como você vai comprar uma ação, você vai, poxa, eu vou comprar a ação do Itaú ou de um banco menor que eu não tenho tanta... não vou acreditar tanto. A mesma coisa quando você vai entrar como sócio de um empreendimento. Naturalmente que você tem as seguranças jurídicas de contrato para essa entrada de sociedade, mas é uma sociedade. Então, assim, você está se transformando num sócio do empreendimento. Então, como é que a gente vem estruturando isso? Então, a gente entendeu essa necessidade, a forma como o mercado trabalhava, a gente como Mivita, e a gente tem melhorado isso. E aí, que você fala de solidez é muito importante porque... além da gente acreditar que a gente faz um bom trabalho e de fato a gente tem entregado resultado. Sim, então, todos os nossos investidores estão super felizes com Coisa aquilo boa. que a gente entrega. Então, mais do que assim, eu tenho um modelo bom e o meu produto é bom, eu também tomo o seu dinheiro, performo o meu empreendimento da forma como eu falei que ia performar, ou às vezes até melhor. E quando a gente tem alguma coisa no meio do caminho, a gente comunica para o investidor, a coisa talvez não saiu como combinado, mas a gente está apertando aqui para... Historicamente, a gente sempre entregou. Mas, além de tudo, a gente também tem transparência e, no final do dia, retorno, que é o que o investidor quer. Então, a gente faz a captação do recurso e devolve na conta dele, feliz da vida, num ciclo mais longo, que normalmente são de 4, 5 anos. Mas ele também vai aportando essa sociedade que ele está construindo com a gente ao longo do tempo. Bacana. E aí, antes de você explicar o outro lado, fazendo uma comparação rápida, já que está fresco ainda, a gente acabou de falar alguns tópicos do mercado financeiro, né? Rentabilidade alta, liquidez mais rápida. Nesse caso, a gente pode dizer também que tem uma rentabilidade alta, semelhante ou melhor, ou ali equiparada, porém talvez com uma velocidade. O que seria se a gente pudesse botar uma tabelinha assim do lado do outro para você tomar uma decisão, né? Você acha que também, pelo que a gente ouve, né, também seria uma rentabilidade bastante atraente? Porque a gente tem percebido um aumento do interesse dos investidores em se tornarem investidores Mivita, né? Então, parece que é um pouco do mix dos dois, né? É um pouco do mercado financeiro junto com o mercado imobiliário, porque tem uma rentabilidade grande, mas não tem, talvez, uma liquidez tão rápida. É mais ou menos isso? Vai lá. Por aí. Eu acho que, por que eles vão se comunicar, os dois mercados agora? Né, tratando desse produto em si, é que a gente vai ter uma taxa livre de risco. Então, se eu não quiser ter risco nenhum, eu vou colocar o meu dinheiro hoje, que vai render ali, basicamente, a Selic. Então, para o investidor colocar o recurso dele, ou para ele perder, não perder, mas para ele tirar um pouco de liquidez do recurso, ou para ele ganhar um pouco mais, ele vai ter que tomar um certo risco, né? A gente começa a abrir aqui os leques e oportunidades disso acontecer. Quando você traz para o empreendimento a opção dele se tornar sócio do nosso empreendimento, de uma maneira super aberta, nós somos uma empresa que pegamos ali um terreno, construímos apartamentos e vendemos esses apartamentos. É daí que sai nosso lucro, no fim das contas. Então, eu abro a oportunidade do investidor participar disso comigo. Ele vai entrar aportando o recurso dele, onde eu vou construir, e o recurso dele é totalmente destinado para a minha obra. Depois, a gente vai vender essas unidades e vamos dividir
esse lucro com o investidor. Claro que uma obra, ela gera, né, ela tem ali uma gestão de tempo, digamos assim, relevante. Então, claro, esse recurso dele perde-se um pouco de liquidez. Sim, né, ele vai aportando, entendo que ele vai aportando ao longo da obra também, então né, os aportes eles não são majoritariamente aqui no início e só vai ter esse retorno no final. Não, ao longo desse tempo vai sendo construído isso. E assim que a construtora entregou o empreendimento, vendeu as unidades ali, a gente vai apurar lucro e dividir com esses investidores. E por que tem rolado esse aumento de procura? O que é tão atraente assim para um investidor começar, que talvez ele nunca mexeu com isso e ele começa, apesar, porque assim, eu penso, né? Eu posso estar muito equivocada. Talvez o investidor, a maior parte, é um pouquinho imediatista, talvez. Você quer um retorno rápido. E, como a gente já bem falou, esse é um retorno um pouco mais lento. Mas ele é atraente ainda assim, né? Apesar de ser um pouco mais lento. Por que todo mundo é meio imediatista. Não é só investidor, não. Mas, assim, foi um pouco do que eu falei no mercado financeiro também. A gente foi democratizando, né? Então, você tem não só a Mivita trabalhando com esse tipo de produto hoje no mercado, como várias incorporadoras locais aqui, regionais, também trabalham com esse tipo de produto. Então, as pessoas vão ouvindo e elas vão entendendo que, bom, eu estou no mercado que, em tese, é um mercado sólido, que é o mercado imobiliário. Isso, historicamente, sempre funcionou. Eu posso ter liquidez ao longo do tempo, ou seja, eu vou aportando nesse projeto ao longo do tempo, eu não preciso necessariamente pegar, sei lá, vou fazer um investimento de R$1 milhão, eu não preciso necessariamente aportar esse R$1 milhão à vista nesse primeiro momento. Ficou atraente por uma questão de ticket também, então a gente diminuiu bastante o ticket, né? A gente tem trabalhado com tickets hoje a partir de 500 mil, né? No nosso equity. Então, e é um empreendimento, e é um dinheiro que você pode colocar e sair com o dinheiro. Então, não necessariamente você vai ficar imobilizado. Então, você não precisa aportar 500 mil, R$1 milhão, que é um bom dinheiro, né? Diga-se de passagem. Então, você vai fazer essa distribuição de resultado lá no final, então o investidor ele não fica alocado. Ele não fica 100% alocado e imobilizado. Então, é uma forma de você ter liquidez no final, sem você estar preso ao ativo, ao imóvel. Tem a questão da democratização, que a gente falou, que o mercado já por si só já vem falando disso. E tem também os tickets que foram ficando mais acessíveis ao longo do tempo, de acordo com as incorporadoras. Cada um tem uma estratégia, né? Vocês acham que também... Opa! A gente começou igual, né? Não, eu ia só complementar aqui, mas dizendo o seguinte, se a gente trata hoje também da Grande Vitória, o dia a dia por si só, ele gera essa curiosidade, digamos assim, do investidor. Porque o investidor hoje que ele passa na frente de um empreendimento iniciando e vê o preço X, e daqui 2 anos ele repara o preço X mais tanto, ou 2 vezes o X, e vai falar, pô, faz sentido esse negócio. Quero ser sócio. Exato. Então, eu acho que ele ainda carrega essa visão negócio mesmo, sabe? É um assunto, um mercado que, se a gente for olhar todos os pré-requisitos desse mercado, eu acho que Vitória vive um excelente momento, se não talvez o melhor momento imobiliário ali de e não só essa parte do se tornar sócio. Você falou do investidor que passa na frente, vê o antes e o depois, né? Eu tenho um caso concreto para contar que é muito legal, de uma conta que geralmente a pessoa não faz. A gente teve um caso, inclusive, que foi no Lago. Eu vou pegar porque ele foi o primeiro caso de revenda e foi muito bacana. A cliente comprou com intuito de investimento. A intenção era revender antes da obra terminar, mas talvez eu more. Depende, né? Em 2, 3 anos de obra, muita coisa de plano de vida muda. E eu lembro que na época ela comprou um 3/4. Isso era 2022. Estava na faixa de 1.100.000, por aí. E aí, vantagem de você comprar na planta, você está pagando, ao invés de 1.100.000, 40% disso para a construtora. Se a sua estratégia é vender antes de a obra acabar, possivelmente você não vai pagar nem 40% do imóvel. Foi exatamente a conta que ela fez. Já ajustamos o fluxo de pagamento. Ela esperou ali mais ou menos 1 ano e meio, por aí, e falou assim, corretor, vou começar a anunciar esse imóvel? Quanto é que eu anuncio? 1 ano e meio de aporte. Ela tinha aportado cerca de 200 e poucos mil. Olha que interessante, né? Em cima de um imóvel que na época era 1.100.000. Exato. Né? E na hora que ela anunciou, ela vendeu em 1 semana, mais ou menos, uns 10 dias, por 1.700.000. Você que está aí fazendo continha, a gente não vai fazer aqui agora, mas você vai enxergar que... Ela fez um baita negócio. Foi um baita negócio. Sim. É fácil? Claro que não, senão a gente teria várias pessoas multimilionárias rápido, né? Por que deu certo? Ela teve um bom profissional, que deu para ela exatamente o timing, que mediu o tipo do produto. Um bom ativo. Ela comprou um bom ativo. E aí, um bom ativo tem
assim como no mercado financeiro você tem vários pontos de atenção, no mercado imobiliário também, vai se preocupar em entender quem é a construtora, como é que constrói, qual é a capital, qual é a localização. Localização Perfeito. É o primeiro ponto que vai te dizer o quanto que aquele imóvel vai valorizar. Sim. Tanto para você revender antes, quanto para você alocar. Você vai falar quanto que ele vai ter de liquidez de revenda. Exato. Também. Então, assim, o timing de entrada é muito importante também, depende da sua estratégia. Se a sua estratégia é essa, como foi a dela de revender, o timing é super importante. Existem vários deveres de casa, ela fez todos eles muito bem, o resultado foi um sucesso de negócio, né, sendo feito. Então, isso é muito real, né? Além do equity, que é uma opção, o investidor do mercado imobiliário, ele tem várias opções também, né? É só ele realmente ter um bom profissional para migrar ele, fazer um bom diagnóstico, migrar ele para a decisão que mais convém, talvez, né? Que faz mais sentido. E o que eu acho que, assim, que liga esses dois exemplos, o exemplo que vocês estavam dando de equity e o exemplo que a Rose deu, é que, além da pessoa estar investindo, ela pode deixar o dinheiro dela também rentabilizando. Perfeito. Então, ela ganha dos dois lados. Fantástico. Né? Ela pode deixar aqui... A Selic está boa, está paradinha. Exatamente, na renda fixa ou em outros investimentos que ela tem e ter aportes menores, tanto como equity, investindo na obra em si, junto com a construtora, quanto com o imóvel também, no que foi o caso dessa cliente. Sim, sim. Então, é uma forma também de pulverizar. Até para acrescentar, assim, a gente falou um pouco do equity, mas a gente nosso trabalho lá é ficar se reinventando para tentar buscar novos produtos, né? Então, assim como a gente tem um investidor que entra com recurso e sai com esse dinheiro em liquidez numa distribuição de resultado, a gente tem investimentos também que às vezes são um momento pré-lançamento, ou seja, na aquisição do terreno, o investidor entra adquirindo o terreno com a gente fazendo uma permuta. Então, existe isso também. Então, a gente tem momentos em que o investidor vai transformar esse ativo também em ativo físico. A gente também dá para a gente poder possibilitar isso para o investidor. E aí ele está adquirindo naturalmente numa operação de permuta, ele está adquirindo um imóvel, no final do dia ele vai permutar no imóvel, então ele está adquirindo o imóvel mais barato, né? O preço de metro quadrado dele de custo, que é uma coisa que o comprador, vocês devem ouvir isso o dia inteiro, né? O preço de metro quadrado está muito caro. Então, assim, é uma forma dele acessar o preço de metro quadrado mais barato. Exato. Em contrapartida, ele também vai ter aportes muito maiores. Exatamente. Né? Exato. Ele vai alocar mais na frente esse recurso. Mas para o investidor que é patrimonialista, às vezes vai fazer muito sentido para ele. Sim. Comprar e permutar. Esse é um negócio que a gente tem visto que tem tido muito apetite para o investidor aqui também. E uma coisa que eu ouvia muito no início do mercado imobiliário, até de compradores de mais tempo, de longa data, que investiam dos dois lados. Eu vi isso uma vez numa mesa de atendimento, ele junto com o corretor, e eu achei que é fantástico, é uma forma simples de explicar o porquê que, de repente, esses 40% dos jogadores começam a olhar, né, dos profissionais de carreira curta, começam a olhar para o mercado imobiliário. Ele tem um pouco mais de facilidade de surfar especulações e ondas políticas, por exemplo, do que talvez o mercado financeiro. Ele é um pouco mais... E aí, na verdade, o que esse cliente falou foi o seguinte: há pouco tempo atrás, o imóvel era tido como um investimento conservador, porque ele rentabiliza menos e ele é mais lento de liquidez. E aí, hoje, ele comentando isso na mesa, ele falando, hoje já não é tanto. Ele é mais... Não é que é mais seguro, mas ele traz um pouco mais de segurança, justamente porque, no fim das contas, independente do cenário, inflação ou não, né, que é até um ponto que a gente estava conversando aqui antes de começar, ele acaba surfando isso um pouco mais linear, né? Ele não tem tanta oscilação com o dever de casa bem feito. E, no fim, ele é sempre um patrimônio. Então, a gente vê muito isso. Se a taxa de juros, por exemplo, está alta, uma parte do mercado imobiliário sofre, a parte do imóvel de terceiros, talvez. Sim, sofre a parte do imóvel na planta fica favorecida. Fica mais difícil, né? Exato, a gente consegue ali movimentar, esse cliente começa a querer aportar um pouco mais, negociar um pouco mais. Do outro lado também, se a taxa de juros está baixa, já movimenta o mercado do financiamento. Então, no fim, a sensação que a gente tem é que investir de alguma maneira no mercado imobiliário tem uma vantagem muito boa, hoje, inclusive, a nível de rentabilidade, talvez com um pouco mais de segurança. Conservadorismo. Acho que é essa a palavra, né? Um pouco mais de conservadorismo. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, a gente achava que a turma que tinha dinheiro relevante lá com a gente achava que eles tinham muito dinheiro, né? E aí, eu lembro que eu estava conversando com o André logo que eu entrei na empresa. E as primeiras captações que a gente fez são cheques
muito relevantes, né? Eu falei, cara, essa galera tem dinheiro mesmo. Né? E assim, é importante essa percepção, porque você vai entendendo que o mercado imobiliário, historicamente também, a pessoa que tem um patrimônio, ela vai alocando cada vez mais no mercado imobiliário. E é por uma necessidade de capital. Às vezes, realmente, ela não tem segurança de deixar aquele dinheiro num banco, enfim. Ela entende que o ativo real para ela... É o imóvel, né? É o imóvel, exato. É uma segurança. Talvez por ser mais seguro, né? Exato. Não lidar tanto com essas oscilações do mercado, especulações, enfim. Sim. Mas, assim, a gente sempre viu grandes investidores, sempre tem grandes alocações de capital em imóvel. Seja ele o galpão, seja ele o logístico, seja ele o residencial, seja ele o terreno puro e simples para uma permuta. Mas é uma parcela relevante da carteira desses investidores, é o mercado imobiliário. Boa. E aí, como eu falei que passa rapidinho, né? A gente já acabando, tá caminhando pro final. Passa muito rápido. Eu acho que Ficaria assim, aqui horas e horas conversando com vocês, aprendendo. Eu acho que se a gente for trazer, então, para o título, né, do tema de hoje, que é realmente mercado financeiro versus mercado imobiliário, a gente fez uma brincadeira, claro, com esse título, mas é porque ele é colocado assim nas mesas de atendimento e não deveria, porque é o famoso depende. Estar dos dois lados é uma coisa muito inteligente, a gente já entendeu que ter um bom profissional para fazer esse bom diagnóstico, esse diagnóstico com responsabilidade, e você estar presente nos dois é fundamental. Agora, você que de repente, eu acho que é mais natural começar a investir no mercado financeiro e depois começar a tentar entender o mercado imobiliário, né? Você que ainda não investe, você que de repente ainda faz essa pergunta, qual que é mais rentável? Aí puxando para a Mivita, né? Senta com a gente. A gente tem um time aí de captação super especialista para te atender, para te explicar, para falar de números, para comparar uma coisa com a outra. Você vai conseguir tomar uma decisão muito mais embasada, mas não deixa de investir, não. Tem várias formas de você entrar. Historicamente, a gente já viu aqui, são dados e números de que é uma estratégia inteligente. Você vai ficar para trás, né? Se você não entrar nessa tendência, que é uma tendência, eu acho que é a longo prazo, né, Mayara? E aquilo, né, também, o dinheiro, ele acaba se perdendo. Se você não coloca um foco, um objetivo para ele acaba se perdendo. E aí, né, a gente sabe que a gente não vai ter, talvez, esse ativo ali presente o tempo todo e disponível. Então, assim, o momento realmente acho que é o oportuno agora de entender, de ter pessoas por perto que você possa conversar, trocar uma ideia. Tem várias opções que vocês podem investir, tanto no mercado imobiliário financeiro e dentro do próprio mercado imobiliário também, um misto disso. Então, acho que o fundamental é saber como investir, buscar informação e não deixar o seu dinheiro parado ali, porque, né, aquilo que a gente falou, não deixar embaixo do colchão, porque ele pode se perder. E seguir grandes exemplos, né? Se a gente olha grandes nomes de movimentação alta de dinheiro, né? Nomes famosos. Sim. E eles estão investindo ali quase 50% do seu patrimônio em mercado imobiliário. Bom sinal, né? Sim. Então, vale a pena minimamente ter a curiosidade de entender como é que faz para fazer funciona. parte disso. E aí a gente vocês estão falando para os investidores finais, mas acho que a gente fala também com os corretores aqui, né? Com que também é uma certeza. plataforma para os Sim. corretores. E a gente tem tido vários corretores parceiros, assim, nesse processo de captação que entenderam que os clientes deles querem entender um pouco mais de mercado, né? Não só fazer a compra do imóvel final, que já é super importante, já é super... já têm esse desejo, mas querem também entender como é que dá para investir de uma outra maneira. Então, a turma tem vindo para cá. E aí, um exemplo clássico que eu dou de um terreno que a gente fechou recente. Bom, o corretor, ele fechou o terreno. Então, ele se receitou ali naquele primeiro momento com a gente. Depois, ele trouxe alguns investidores para ajudar nesse processo de equity, enfim, investir na incorporação. E agora vai para o pré-lançamento esse produto daqui a pouco. E ele também, naturalmente, vai usar desse pré-lançamento para se receitar, para entender. Então, ele está conseguindo capturar em todo momento da incorporação as várias possibilidades, não só de receita, mas de gerar valor para o cliente dele. Muito bacana. Eu acho que quanto mais o corretor, o profissional do mercado imobiliário, de qualquer outro mercado, estiver entendendo que ele pode capturar valor ao longo da cadeia inteira desse processo do mercado imobiliário, mais feliz ele vai ficar, porque ele vai ganhar dinheiro, vai gerar valor para o cliente dele e ele vai entendendo cada vez mais na profundidade quais são as melhores construtoras, para qual produto é melhor qual construtora, como é que ele pode oferecer aquilo da melhor maneira. Então, você que é corretor, eu te convido a bater um papo com a gente lá para outras coisas. Né? Até para complementar, além de o corretor, né, entender várias janelas ali, vamos ter clientes
no fim das contas, investidores que também vão entrar nessas janelas diferentes. Perfeito. Às vezes eu vou ter o comprador final lá, que ele precisa de todo o escopo para entrar no fim da operação com o empreendimento entregue. Verdade. Ou eu vou ter outro investidor que lá ele não quer aquele ativo pronto, ele vai preferir entrar aqui atrás e entender que ele vai ter um ganho financeiro. Então, eu acho que o mercado, a gente, quando era concorrente, vamos dizer assim, mas é uma coisa que a gente sempre pautou, tem mercado para todo mundo. Né? Eu acho que a gente tem que focar em fazer o nosso trabalho ali, olhar direitinho para dentro de casa, entender, fazer todos esses pontos, buscar através de número ali, entregar algo que faça sentido, né? Entregar qualidade nas pontas, mas, super aberto aqui, porque tem muita coisa da gente poder criar e Vitória está passando por um momento fora da curva. Eu acho que todo mundo aqui concorda com esse ponto, né? Com certeza. Então é isso. E a gente, como MeVida, está capturando bem isso, tá? Então, vamos conversar. Tá no momento para a gente fazer isso. Ó, você que está assistindo a gente, seja corretora, seja cliente, você quer saber um pouco mais como é que faz para investir em uma MeVita, seja investir lá na linha do tempo inicial, né? Realmente como investidor dentro da obra, ou seja, investir comprando uma unidade nossa para rentabilizar de alguma forma. Seja muito bem-vindo, vem conversar com a gente. A gente tem um time aí de peso super especializado, preocupado em te atender com responsabilidade, te entregar o máximo da qualidade possível. E aí, quem está assistindo que de repente achou que fez sentido, compartilha com aquele teu colega de imobiliária, com aquele teu amigo, manda as perguntas e sugiram, existe essa palavra? Façam sugestão de temas. Porque esse podcast realmente é para a gente trazer o máximo de conhecimento legal para você que está assistindo, que não seja assistir uma vez, que seja um assunto que você vai lembrar daqui a alguns meses, falar, poxa, deixa eu assistir de novo lá, deixa eu entender como é que funciona. Estamos super abertos, esse podcast é para vocês. É isso. E nos vemos no próximo, né? Obrigada, meninas. Obrigada. Valeu, a gente que agradece o convite. Exatamente. É um prazer imenso ter vocês aqui no nosso dia a dia também. A gente aprende muito com vocês. Igualmente. E vamos fechar mais vendo, né? Vamos fechar mais vendo. Vamos para cima. Bora. E obrigada. Até a próxima, pessoal. Até.